Obrigado pelo uso preciso do tempo. Esses seus apontamentos que o William classificou de cola, eu te pediria que você nos passasse, porque esses apontamentos serão úteis para a elaboração do resumo do seminário, que é sempre feito aqui pelo Otávio Dias. William, a palavra é sua. Pessoal, bom dia a todos. Eu tenho que começar com um disclaimer, que nem tem bula de remédio. Eu fui contratado pela CNN Brasil, então eu sou, agora por razões jurídicas, obrigado inicialmente a dizer aqui que tudo que eu disser é em meu nome e que nada tem a ver com a eventual postura editorial do grupo para o qual eu agora estou contratado. Isso é importante para mim do ponto de vista jurídico. Dito isso, ficou bastante claro para mim, eu não tenho nada a acrescentar. Se eu posso usar aqui minha tradicional prerrogativa profissional de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais, a manchete do Rubens nós perdemos uma chance, perdemos a liderança, estamos a reboque, não sabemos o que fazer, estamos, do ponto de vista da crise da Venezuela, absolutamente cegos, e cegos por posturas ideológicas que acabam sendo completamente, se são alheias, não sei, mas são completamente contrárias ao que seria o nosso interesse numa crise dessas proporções. É difícil fugir da minha biografia profissional ao considerar uma crise internacional desse tipo. Me faz lembrar duas situações nas quais eu assisti de perto a tentativa de derrubada de ditaduras. Eu assisti a tentativa de derrubada da ditadura de Saddam Hussein e assisti a tentativa de derrubada da ditadura de Slobodan Milosevic, na Iugoslávia. E na minha experiência de repórter internacional, ficou muito marcado em mim, do ponto de vista pessoal, a ideia de que essas ditaduras nunca caem sozinhas, em primeiro lugar, e em segundo, que quando se pensa em ações externas para derrubar uma ditadura, a gente conclui imediatamente que as duas acabaram sendo derrubadas depois que tinha boots on the ground. A ideia de boots on the ground na Venezuela é completamente abjeta do ponto de vista militar mais simples. Qualquer um dos militares brasileiros, e todos eles passaram por academias que têm uma excelente qualidade de ensino, sabem o princípio básico da estratégia, que é adequar os meios às aspirações. Ter a aspiração de derrubar uma ditadura na Venezuela não é de forma alguma uma proposta estratégica. A proposta estratégica é adequar os meios à aspiração de derrubar uma ditadura na Venezuela. E como assim a gente constata, por parte de governos que a gente acha que são todos eles assessorados profissionalmente, uma sucessão de erros tão básicos como os que a gente assistiu nesses últimos meses em relação à Venezuela? É porque governos também acabam sendo vítimas das suas próprias interpretações da realidade. E é curiosíssimo constatar como governos como o atual brasileiro acreditam no mito que a CIA tem um blueprint como derrubar ditaduras. Chega a ser inacreditável, mas é o que acontece na realidade. Quer dizer, o nosso governo atual acredita que a CIA tem ali um plano. Como tirar um milico, ditador, maluco, um gorila, do lugar onde ele está, derrubá-lo do poleiro. Eles não têm. Talvez a última vez que a CIA tivesse se envolvido com razoável dose de sucesso, e assim mesmo os historiadores hoje disputam muito isso, na derrubada de um ditador nacionalista que, do ponto de vista da interpretação da política externa americana de então, lhe parecia extraordinariamente perigoso, numa fase crítica da Guerra Fria, foi em 1953, quando os americanos se envolveram diretamente na derrubada do primeiro-ministro Mossadegh no Irã e ajudaram a colocar de novo no poder o Shah Reza Pahlavi. E o resto da história vocês conhecem, como é que isso andou depois. A ideia de que, digamos, os americanos possuíssem uma fórmula para tirar o Maduro do poder se esvaiu rapidamente numa série de atitudes absolutamente amadoras.
Outro mito curioso que a gente vê, no qual administrações que a gente pensa que são assessoradas profissionalmente caíram, é um mito da insurreição. O que o Guaidó tentou, sem ter a menor adequação de meios para os fins, foi uma insurreição que é curioso, aqui eu falo com ironia e com cinismo, que todos esses hoje no Itamaraty que se opõem ao marxismo cultural fazem uma leitura absolutamente marxista rastaquera de uma insurreição como a da Revolução Russa, por exemplo, que nunca aconteceu, a não ser a de fevereiro. Eles confundem a Revolução de Outubro com uma insurreição popular e acham que podem embarcar numa aventura, como foi essa aventura de tentar montar uma insurreição, ou a aventura de achar que as Forças Armadas da Venezuela se desintegrariam assim que aparecesse o primeiro caminhão trazendo alimentos e remédios nas fronteiras, sobretudo da Colômbia e do Brasil com a Venezuela. Esse apego, esta visão ideológica da realidade, explica em boa parte como é que governos embarcam em aventuras completamente desprovidas de possibilidade real de obter o que eles queriam, que é derrubar a ditadura do Maduro. O que isso impõe a nós como reflexão? Em primeiro lugar, a ideia de que talvez nos salve de mais erros a convicção hoje que o Rubens expõe e que eu divido, de que o pouco que resta de racionalidade na tomada de decisões desse tipo está hoje ligada a um staff que aprendeu alguns dos princípios, nas academias militares sobretudo. É curioso notar como o pensamento político hoje, não o pensamento militar estrito, mas o pensamento político hoje, em termos de quais são as nossas opções frente a Maduro e frente à crise da Venezuela, não estão mais no Ministério das Relações Exteriores, mas estão num grupo formal, porque é o Gabinete de Segurança Institucional, está no Ministério da Defesa, porque a gente tem ali quem foi chefe de Estado-Maior do Exército até recentemente, e está nessa, digamos, como é que eu vou dar um nome para isso? Eu não vou chamar de panelinha, porque é um nome muito feio, mas está na integração de ideias e de carreiras, porque isso existe muito dentro da corporação militar, a turma do ano tal, a turma que se formou em tal etapa e que tem uma razoável experiência internacional. Muitas vezes a gente considerou a participação do Brasil em operações como a do Haiti como eventualmente supérfluas ou eventualmente inócuas. Na verdade, não. Quer dizer, esses militares brasileiros que participaram de ações multilaterais de manutenção de ordem e de paz trouxeram uma extraordinária visão da capacidade que se tem ou não, através da articulação de alianças, de conseguir objetivos imediatos, circunscritos, como por exemplo, operações de paz na África, no Oriente Médio ou, no caso do Caribe, no Haiti. Mas, mais do que isso, eles trazem algo que antigamente a gente teve nessa geração do Rubens e do Sérgio Amaral aqui, uma ideia do que são os imperativos no sistema de relações internacionais. E isto me parece excepcionalmente grave, tanto do ponto de vista americano quanto do ponto de vista brasileiro, que é ignorar alguns dos fatores fundamentais que trazem ou não êxito em tentativas como essa. Vamos pegar, por exemplo, o que os americanos têm como 3 grandes, digamos, propostas de atuação internacional: Venezuela, Irã e Coreia do Norte. A Venezuela, os americanos conseguem exatamente o contrário do que eles conseguiram no caso do Irã, que é montar uma eficaz articulação internacional baseada na capacidade de liderança americana de levar cerca de 50 países a reconhecer um Guaidó como presidente do país. Eu vou deixar de lado o mérito disso. O que me importa aqui é acentuar que, neste caso específico, os americanos fizeram o contrário do que conseguiram em outras operações do mesmo tipo. Ou seja, o contrário do que o Trump tem tentado fazer. Ele se apoia na capacidade de conduzir aliados a um objetivo comum e tem inicialmente um considerável êxito.
Não há como qualificar de outra maneira, inicialmente, o tratamento da crise venezuelana pelos Estados Unidos, a não ser bem-sucedido nessa fase inicial. É bem-sucedida porque ele consegue mobilizar uma coligação internacional importante rumo a um objetivo determinado. Isso se perde depois, no amadorismo das ações, como a entrega de bens, a entrega de ajuda humanitária, e depois aquilo, eu vou abrir um parênteses, que me lembra muito, muito a invasão de 2003 no Iraque, quando aparece na Casa Branca um político iraquiano que diz: chuta a porta que vocês vão ser recebidos aos aplausos. E eles chutaram a porta e não foram recebidos aos aplausos, mas eles achavam que aquela informação que vinha de dentro do Iraque, por um político que ganhou extraordinária confiança por parte dos... mas isso é para os livros de história de novo. Como é que um staff como aquele consegue transformar informações concretas dos serviços secretos e de segurança em uma interpretação completamente equivocada da realidade? Esse é outro ponto. Alguém disse na Casa Branca, antes do Guaidó tentar essa insurreição, que era mole. Vai que a casa cai. Não caiu. Então, essa ideia de que decisões de tanta abrangência possam ser tomadas com esse grau de amadorismo é preocupante, realmente preocupante, principalmente quando se abandona o staff profissional, que em geral é o que acontece, para a gente entender depois como é que se entrou numa fria daquelas. Então, voltando ao ponto, inicialmente, até se entrar numa fria dessas, o Trump consegue demonstrar para ele mesmo que o êxito ou não de operações localizadas como essa, como é que eu faço um regime change na Venezuela? Como é que eu faço um regime change no Irã? Como é que eu levo um regime como o da Coreia do Norte a mudar a sua postura? Ela está baseada, inicialmente, naquilo que ele tem tratado a pontapé, que são as alianças. No caso do Irã, o que explica em boa parte a dificuldade dele de levar adiante o que lhe parece essencial, que é romper e destruir o acordo nuclear para a limitação do programa iraniano, está no fato de não conseguir mobilizar uma coligação internacional efetiva. Isso é uma grande lição para nós, que não preciso entrar em detalhes, porque o Rubens já fez isso, quando a gente considera as oportunidades que o Brasil teve pelo seu papel nesta parte do hemisfério, de articular coligações internacionais em torno de um objetivo, claro, que a gente não pode, mas fez e declarou, que é, e isto é novo, eu nunca vi o Itamaraty fazer isso, o Itamaraty dizer que é a favor de regime change num país vizinho. Isso, para mim, é novidade, mas eu vou para os 50 anos de profissão, então acho que já está passando a minha fase. Eu acho que eu pertenço a um mundo que acabou, em boa medida, não sei. Se bem que, apaixonado como eu sou pela leitura de clássicos, me parece que há alguns princípios que, uma vez desrespeitados, as pessoas, no caso os governos, pagam um preço muito alto. E me parece que nós estamos desrespeitando princípios clássicos nas relações internacionais e, sobretudo, nas relações entre as potências. Potências se relacionam como potências, não importa se elas se dizem de esquerda ou de direita. Qual é a perspectiva, para encerrar, que a gente tem daqui para frente, quando a gente olha para a crise da Venezuela? Salvo o famoso imponderável, salvo o famoso imprevisível, salvo aquilo que estava embutido, não tenho elementos, não tenho informação para afirmar o que eu vou fazer agora como afirmação, salvo alguém achar que um dia um integrante das Forças Armadas da Venezuela se levanta de mau humor, vai lá e resolve o problema. Resolve o problema quer dizer, de alguma forma, coloca o Maduro fora da conta, não sei como. Salvo esse imponderável imprevisível, nós estamos diante de um fracasso próprio, na verdade. Da minha experiência com ditaduras desse tipo, que eu vi de dentro, de várias colorações, como eu estou há muito tempo nessa estrada, eu cobri o golpe na Turquia em 1980, me lembro das ditaduras comunistas na Europa Oriental, mas aí era uma situação muito diferente por causa da presença do Exército Vermelho
e de uma outra constelação, mas a ditadura da Iugoslávia eu conheci bem por dentro. As pessoas se esquecem, em boa parte, da capacidade que esses regimes fechados têm de obter um mínimo de apoio popular. Em geral, eles têm, e é o caso da Venezuela também. As pessoas se esquecem, quando olham para ditaduras, da eficácia dos seus aparatos repressivos e da capacidade que eles têm pelo exercício da violência de se manter no poder. É esse mito que eu nunca vi acontecer, o mito da insurreição. Talvez a única insurreição que eu tenha assistido como repórter foi a do Irã, em 1979, que depois é capturada por outro tipo de grupo, mas isso é uma outra aula. A aula que eu levei como repórter internacional é de nunca subestimar a capacidade de exercício da violência que ditaduras bem organizadas têm. A do Maduro é uma. E nunca subestimar o grau de, digamos, de lealdade que parte da população desses países tem em relação a regimes que a gente, olhando de fora para dentro, não tem como classificar de outra maneira, senão como sanguinários, repressivos e violentos. Mas não é mesmo assim que boa parte da população vê. Então, quem olha para uma ditadura como a da Venezuela e percebe esses fatores de cara, é obrigado a concluir que tirar o Maduro do poder é um long game. É uma postura que requer uma aplicação muito bem equilibrada e sensata de meios de pressão diplomáticos, como os americanos conseguiram inicialmente, depois perderam essa iniciativa e que o Brasil deveria ter, junto da capacidade de influenciar lá dentro alguns dos seus participantes, e evidentemente está claro para nós que nós perdemos qualquer capacidade de interferência interna ali dentro, por decisão nossa. E, em terceiro lugar, ser capaz de reagir rapidamente às mudanças da atmosfera política, que sempre são voláteis e imprevisíveis. Então, o que me parece que é básico e que tornou a nossa postura frente à Venezuela muito difícil, muito complicada e nebulosa, é a ausência de qualquer raciocínio estratégico da nossa parte em relação a esse problema. Pessoal, muito obrigado.